E no programa de hoje você confere. Testamos o enorme Defender 130, o único SUV de 8 lugares do Brasil. Apresentamos o novo Citroën C3 que está estreando na frota do longa duração, o nosso teste de 100 mil quilômetros. E ainda testamos o Hyundai Creta Action, a versão de entrada que mantém o visual antigo do SUV. Sejam muito bem-vindos e já te adianto que eu não estou aqui no meio dessa coleção de veículos nacionais off-road à toa. É porque nós vamos abrir o programa com um ícone do off-road britânico, de uma linhagem que começou lá em 1948. É o Defender 130, a maior e mais luxuosa versão do Defender. E quem vai te mostrar isso é o Guilherme Fontana. Hoje o Brasil só tem duas opções de carros com até 8 lugares. Um deles é a Kia Carnival, que é uma minivan de luxo que custa pouco mais de R$500 mil. O outro é esse aqui, um SUV imenso com alta capacidade off-road e consideravelmente mais caro. Com vocês, o Land Rover Defender 130. A gente já te mostrou em outros 2 vídeos aqui no canal da 4 Rodas as versões menores do Defender. O Henrique apresentou o 110, que é o tradicional, com 5 lugares, e eu te mostrei o 90, que é a menor configuração com 2 portas. Os links desses 2 modelos estão aqui na descrição desse vídeo. Agora a gente também tem o 130, que é o maior integrante da família, com até 8 lugares e que está disponível em versão única no Brasil, a D300X, que parte de R$900 mil. Além disso, essa versão aqui tem uma importante atualização mecânica em comparação aos outros 2 modelos que a gente já testou por aqui. Eu vou fazer algumas breves apresentações sobre o visual desse carro, porque não muda tanto em relação às outras versões. Por exemplo, aqui no 130, a principal diferença na dianteira está no capô preto, que é uma característica da versão X, e aqui embaixo, essa parte prateada, tem um tom meio puxado para um dourado, tem um acabamento acetinado, é bem bonito, bem puxado para uma coisa mais elegante. Mas o resto é a mesma coisa, o capô tem esse aplique que simula aquela antiga parte de alumínio que tinha no capô dos antigos Defender para pisar, mas aqui é de plástico, é bom não pisar. Faróis full LED, enfim, tudo igualzinho das outras versões. Aqui na traseira, a principal diferença dessa versão para as outras está nas lanternas, que aqui tem as lentes brancas, enquanto lá nas menores a lente é vermelha. Agora eu vou falar de porta-malas, mas antes eu vou fazer umas observações sobre essa porta aqui, que primeiro que é imensa, apesar de ser leve, né, tem ajuda ali para abrir, ela abre aqui para o lado por uma questão de tradição, né, do Defender, e também por altura. Abrir isso daqui para cima num lugar baixo seria bem complicado, porque o carro já é bem alto, eu vou falar sobre isso em alguns minutos. O problema é que ela abre para a direita, ela segue a mão inglesa, então onde teoricamente aqui no Brasil é a calçada. Então você abre e fica bem complicado de você vir com o objeto aqui e ter que desviar, principalmente se você estiver num lugar mais apertado. Mas tudo bem, paciência. Agora sim, vamos falar de porta-malas. Aqui com a terceira fileira em pé são só 389 litros. Só que convenhamos que dificilmente quem tiver esse carro vai andar assim o tempo todo, com 8, 7 pessoas dentro do carro. Então beleza, dá para rebater aqui essa fileira. O rebatimento desses bancos é individual, então você aperta aqui, recolhe esse encosto, puxa essa tirinha, vai lá para frente. Com os 3 bancos aqui rebatidos, libera um espaço de 1.232 litros. É muito grande, só que o problema, vou abaixar até mais um aqui para você ver, é que fica esse degrau aqui. Então, se você colocar um objeto maior, é bem incômodo esse degrau aqui. Mas aí voltando para a capacidade, tem um problema, porque esse carro tem um foco muito grande em viagem. Então, se você viajar com todo mundo, com 7, 8 pessoas, onde você vai levar a bagagem? Então, é um ponto a se pensar. Para fechar, tem aqui uma tomada de 230 volts.
Aqui do lado tem os comandos para você erguer ou baixar a suspensão, se tiver com um objeto mais pesado, alguma coisa do tipo. Então você aperta aqui, o carro está descendo, ou você pode subir e ele fica bastante alto. Bom, então agora vamos ali para a lateral, que lá tem bastante coisa para falar. Eu deixei a lateral por último de propósito, porque é daqui que a gente consegue ter uma ideia do tamanho desse carro. Ele é muito grande. São 5,36 metros de comprimento, 1,97 m de altura, 2,59 de entre-eixos e 2,10 de largura. Ou seja, ele é 34 centímetros maior do que o Defender 110, que é a versão de 5 lugares, e 78 centímetros maior que o 90, que é o de 2 portas. Claro que ele só não chega numa Ram 1500, que aí ela tem 5,90, consegue ser ainda maior. Essas dimensões exageradas do Defender 130 tornam a convivência com ele um pouquinho complicada, porque você tem que tomar cuidado para entrar em garagens, em estacionamentos mais baixos, mais apertados, tipo shoppings, enfim. Isso mesmo ele tendo 3 alturas diferentes de suspensão. O 1,97 que eu falei agora há pouco é a altura padrão dele, a média, que é como ele está agora. E depois ele pode reduzir em 4 centímetros essa suspensão no modo mais baixo, e no modo mais alto ele sobe 7,5 centímetros em relação ao 1,97. Depois desse 7,5 ainda tem um outro modo de altura estendida, que é como a Land Rover chama, que aí ele sobe mais 7 centímetros além do 7,5, ou seja, ele pode subir além do 1,97 mais 14,5 centímetros. Esse modo estendido entra em ação automaticamente quando o carro detecta que uma das rodas está sem contato com o solo, ou seja, ele pode chegar ali perto dos 2,12 metros, é muito alto. Já para manobras não tem muito milagre e faz muita falta nesse carro o esterço das rodas traseiras, como o Range Rover tem, e tem 30 centímetros a menos que esse carro. Então, poderia ter aqui. E claro que tudo isso que eu acabei de falar aqui, dessas dificuldades, também valem para trilhas, porque isso daqui passa muito longe de ser um SUV de shopping. Ele tem capacidades muito boas de off-road, é um Defender, só que ele não vai caber em qualquer trilha, então para fazer isso, o 90, o menorzinho, vai se sair melhor. Agora falando sobre aparência, uma das características dessa versão X é que essa base aqui da carroceria, ali nos paralamas, é tudo pintado em preto brilhante. Nas outras versões, isso é em plástico preto sem pintura. Mais um indício de que essa versão aqui tem um foco mais urbano, mais para viagens e menos para fora de estrada. De série, esse carro vem com rodas de 20 polegadas com pneus 255/60. Só que essa unidade aqui tá com rodas de 22 polegadas e pneus 275/45. De novo, sem apelo off-road. Agora vamos conhecer o interior do Defender 130 e eu vou te mostrar um pouquinho de cada fileira. Vamos lá? Aqui, claro, o acabamento é impecável, é muito bom. Tem couro até aqui no painel, no volante, no apoio de braço. Os bancos têm uma mistura bem interessante, que ele mistura couro com um tecido. Mas ele é um tecido, chega a ser até áspero, é um tecido denso, mas é bem legal. Também tem aqui do lado, por exemplo, esse acabamento com revestimento em folha de madeira. Tem iluminação em LED por vários pontos da cabine, dá para você mudar a cor. Mas é curioso como tudo isso se mistura, toda essa sofisticação se mistura com uma pegada de robustez, uma pegada mais despojada. Com esses parafusos aparentes, tem aqui no meio, tem aqui nas portas. Nas portas também tem esses pedaços de lata aparente. E isso combina muito com o exterior do carro, que você vê que é um carro de luxo, mas com uma pegada ali de robusto mesmo. Também é muito boa a quantidade de porta-objetos que tem esse carro. Tem aqui essa parte do meio, tem 2 porta-copos, cabe garrafa grande até aqui. Aqui o carregador de celular por indução. Aqui embaixo, porta-objetos bem grande, ali à frente do passageiro. Então você consegue alocar tudo que você precisa.
E o assoalho, né, a parte de baixo aqui desses porta-objetos, em todos é emborrachado. Então você não fica com nada sambando aqui, nada fazendo muito barulho. Um outro compartimento bem interessante fica aqui no meio. Ele é bem profundo e é refrigerado. Tem 2 níveis de refrigeração e fica muito gelado de verdade. Dá para você levar tranquilamente aqui umas 2 latas de refrigerante e vai manter gelado. Ele até faz na parede do compartimento, fica até meio suado. É bem legal. Entre os equipamentos não dá nem para ficar me alongando muito, mas ele tem todos os sistemas de auxílio à condução, frenagem automática, piloto automático adaptativo, alerta de tráfego cruzado traseiro, assistente de pontos cegos. Aí tem aqui quadro de instrumentos digital, personalizável, você pode ver, tem várias visualizações diferentes. Central multimídia muito boa, um tamanho bom, uma qualidade de imagem muito boa. Ar-condicionado com 4 zonas. O carregador de celular de indução, que eu já falei, tem bastante porta USB também espalhado pelo carro. E aí uma coisa legal é que tem os bancos aquecidos. Praticamente todos são aquecidos, exceto os centrais, da segunda e da terceira fileira. Todos os outros têm aquecimento e os 2 aqui dianteiros também têm ventilação. Para fechar, tem uma tecnologia aqui que parece feita só para mostrar para o amigo, mas não é, ela é muito útil, que é esse retrovisor que reproduz uma imagem da câmera que está lá no teto, lá atrás. Porque a visibilidade desse carro é bem ruim, para falar a verdade. É bem pior do que nas outras versões, porque tem mais bancos na frente e ainda tem o step lá atrás. Então você pode ver o espelho, ou então aqui, só fazendo esse movimento, você vê a imagem da câmera de altíssima qualidade. É muito bom, muito útil. Agora sim, vamos passando para as fileiras de trás. Aqui atrás acho que está dando para ver o tanto de espaço que eu tenho. O banco lá na frente está ajustado para mim, eu tenho cerca de 1,75 e não dá nem para fazer uma contagem de palmos aqui. É muito espaçoso. Só que esse banco aqui, ele é corrediço, ele vai para frente para rolar uma negociação com quem está ali atrás. Então eu consigo puxar aqui, vamos lá. E até no modo mais para frente possível aqui, ainda tem um bom espaço, ainda me sobram 4 dedos aqui. Também dá para ajustar o encosto, a inclinação dele, porque assim fica muito deitado, é um pouquinho desconfortável. Então na prática, esse trilho aqui vai ajudar muito mais quem está lá atrás. Vamos voltar para a posição normal aqui. Falando aqui de conforto, comodidades, tem 2 zonas exclusivas de ar-condicionado para quem está aqui atrás. Tem aquecimento dos 2 bancos da extremidade, como eu falei agora há pouco. Tem também 2 portas USB. E a saída de ventilação tá ali no meio, mas também tem aqui no teto, meio estilo ônibus. Outra coisa legal aqui é o teto solar, que é bem grandão, vem até aqui atrás, quase que cobre essa segunda fileira. Mas sobre o teto solar eu tenho uma surpresa. Na verdade, 2 vai ali atrás. Uma boa e uma ruim, que eu vou te contar em alguns segundos. Vamos lá para trás agora. O acesso aqui para a terceira fileira não é dos mais difíceis, mas vai exigir um certo malabarismo ali. Você precisa puxar aqui esse banco para frente e ter um apoio ali na alça que está na coluna B. É basicamente como num carro 2 portas, só que aqui tem uma altura mais, exige um esforço um pouquinho maior. E aí aqui atrás, diferente da esmagadora maioria dos carros de 7 lugares, ou de 3 fileiras no caso, tem bastante espaço, o assoalho todo plano, bastante espaço para as pernas, para a cabeça, lateral também, sem problema algum. Na prática, 2 pessoas vão confortáveis aqui, uma terceira até dá para ir, não vai ficar apertado, mas aqui o assento já é mais simples, dá para ir, não é mil maravilhas, mas dá para ir. Aqui o único problema no chão também é que a caixa de roda fica bem, aqui no meu caso, na altura da perna esquerda, ali na outra extremidade, na perna direita, então você precisa ir com uma perna mais à frente da outra ou com o pé mais
mais na diagonal. Mas também, beleza. Só que lembrando que esse banco aqui está todo para frente. Como eu falei agora há pouco, que a segunda fileira vai para frente e para trás, está todo para frente. Você vai ver aí na imagem de cobertura como ele fica para trás. Também não tem problema, não fica apertado, dá para viajar tranquilamente. Entre os mimos aqui atrás tem porta-copos, tem o aquecimento dos bancos, dos dois laterais aqui, lembrando, como eu falei agora há pouco. E mais uma saída de ar-condicionado aqui. Também tem uma portinha USB-C aqui, outra ali. Tudo que tem aqui, que eu estou mostrando, tem ali do outro lado também. Ah, e para fechar, eu falei agora há pouco que tinha uma surpresa boa e uma ruim aqui atrás, envolvendo o teto. A ruim é que ele perde aquela janelinha lateral que os outros Defender têm, que fica aqui bem na quina. Mas a boa é que ele ganha um teto solar exclusivo para quem está aqui atrás. Então você abre aqui a cortininha manual. Então só para quem está aqui dá para andar com ele fechado, até para não esquentar muito, porque aqui atrás é bastante quente. E é isso, a vida aqui atrás é bem boa, mas eu vou voltar lá para frente, lá para o volante, que agora dirigindo eu vou te falar sobre mecânica, dirigibilidade, consumo e desempenho desse carro. Vamos lá? Eu falei agora há pouco, lá do lado de fora, sobre as dificuldades de se ter um carro desse tamanho no dia a dia, para estacionar, para entrar em garagens. Só que, curiosamente, aqui dirigindo, a gente não lembra que está num carro tão grande, de quase 5,5 metros, num carro tão pesado, de mais de 2,5 toneladas. Inclusive, o comportamento dinâmico desse carro é muito bom. E ele me pareceu até melhor do que os menores, do que o 90 e do que o 110. Ele é mais firme, ele passa mais estabilidade. Até em curvas, ele inclina menos. Aqui numa estrada, como eu tô, os outros têm aquele balanço lateral mais pronunciado. Esse daqui não, ele é mais grudado mesmo no chão. Isso é muito bom, porque ajuda na sensação de segurança, além da estabilidade de fato. Um dos motivos disso, lógico, é a suspensão, que tem um ajuste um pouco mais firme para compensar o peso maior, o tamanho maior em relação às outras versões. Só que mesmo assim ela mantém o conforto dos outros modelos. Então o carro é muito macio, passa por imperfeições no solo, aqui remendos na rodovia, é muito suave. E além do conforto, a suspensão também trabalha em silêncio, isso é muito importante. Apesar daqui a gente ter um pouquinho do ruído de pneu, mas a suspensão não, tá ali trabalhando quietinha na dela. Outro motivo para esse carro ter esse acerto melhor é a direção, que é elétrica, é muito leve, bastante direta e não faz, de novo, a gente lembrar que tá num carro desse tamanho. Como a gente está falando de um Land Rover, ou melhor, de um Defender, que é mais do que isso ainda, claro que esse carro é muito mais do que só para asfalto, para rodovia, para cidade. Entre eles a gente tem para transposição de áreas alagadas com sensor de profundidade, tem para lama, para areia, neve, cascalho, são vários os modos. E além disso ele tem uma função também bastante útil para off-road, que é a de capô transparente, que você aciona a câmera aqui na central multimídia e ele vai te mostrar o entorno ali da dianteira do carro com câmeras, que são áreas que daqui a gente não consegue ver, porque o capô desse carro é muito grande, a visibilidade aqui não é lá essas coisas. Então tem essa parte, essa função do capô transparente, e tem a câmera off-road também, que vai mostrar bem as rodas, para você ter noção de onde você está se metendo. O único porém dessas capacidades off-road aqui no Defender 130 é o balanço traseiro, que aqui é bem maior, e aí em alguma subida mais íngreme ali talvez seja um problema, mas com a elevação da suspensão, que eu já falei agora há pouco, isso aí não vai ser tão prejudicial assim. Agora, falando de mecânica, é onde a gente tem uma atualização muito boa aqui no Defender 130 em relação aos outros modelos que a gente testou aqui na 4 rodas. Esses outros modelos ainda eram equipados com motor 2.0 turbo a gasolina de 300 cavalos e 40,1 kgfm de torque. Era um conjunto mecânico
bom, mas que não tinha um desempenho ali a contento e o consumo era assustador. Vou usar essa palavra porque era assustador, daqui a pouco eu vou te dar alguns números sobre isso. Só que agora toda a linha Defender, incluindo o 90, o 110 e agora o 130, passa a ter o motor 3.0 de 6 cilindros em linha turbo a diesel. Isso ajuda muito num carro desse tamanho e ainda ele é híbrido leve, ou seja, ele tem a ajuda de um sistema elétrico de 48 volts que não traciona as rodas, ele só ajuda em situações específicas. Quando você exige mais desempenho do carro, por exemplo, ele dá ali um empurrãozinho a mais. E não é como um híbrido convencional, ele não faz milagre no consumo, mas ajuda. E esse motor tem 300 cavalos de potência também, como o antigo 2.0 turbo, só que agora são 66,3 kgfm, ou seja, 26,2 kgfm a mais do que lá no gasolina. Isso aparece muito nos números de desempenho que a gente tirou desse carro. Nos nossos testes, o Defender 130 foi de 0 a 100 km por hora em 7,9 segundos. E isso é 1 segundo mais rápido do que o 110 a gasolina, que é menor, mais leve, e foi em 8,9 segundos. Dá para sentir bem esse acréscimo de torque puxando o carro. É muito bom. Inclusive esse desempenho é acompanhado de um ronco bem bonito dos 6 cilindros. É um ronco grave, encorpado. Inclusive em acelerações mais fortes nem parece um motor a diesel, para falar a verdade. Só ali quando você está manobrando que você sente aquela espécie de borbulhar assim. Mas aqui acelerando ele parece um motor a gasolina. Outra coisa que não parece um motor a diesel é o nível de vibração desse carro. Ele é muito suave, lembra bastante o Range Rover que a gente testou há pouco tempo aqui no canal. Parece um carro a gasolina. Mas agora eu vou falar do consumo, que foi a parte que mais me impressionou nos nossos testes, porque esse carro aqui, com suas mais de 2,5 toneladas, fez 9,3 km com 1 litro de diesel na cidade e 12,4 na estrada. É um número muito bom, é um número de picape média a diesel, e é bom principalmente na comparação com o antigo 110, de novo mais leve, menor, só que a gasolina. Lá ele fazia 6,4 na cidade e 8 km com 1 litro na estrada. Isso considerando uma situação ideal, porque em acelerações mais fortes, lugares com muita subida, aquele carro com certeza fazia muito menos de 6,4 na cidade. Só que aí a principal vantagem desse bom consumo desse carro aqui, não dá nem para falar que é a economia de combustível, porque, convenhamos, um carro de R$1 milhão, um tanque ali de R$500 não vai fazer muita diferença pro proprietário. Mas a vantagem está na autonomia, porque se a gente considerar aí um consumo médio de 10 km com litro, mais ou menos, a autonomia desse carro vai lá para uns 900 km, porque o tanque dele tem assustadores 89 litros. É muito grande o tanque desse carro. Então dá para fazer longas viagens sem precisar se preocupar em parar num posto para abastecer. E aí condiz muito com a proposta desse carro aqui, que é mais para viagens mesmo, não tanto para off-road. No final das contas, o Land Rover Defender 130 é para quem tem uma família muito grande e uma garagem e uma conta bancária proporcionais a isso. E também, claro, para quem quiser levar toda essa galera para curtir uma aventura no final de semana, com bastante conforto, bastante luxo lá dentro. Mas agora eu quero saber de você. O que você achou desse carro aqui? Compraria um se tivesse ali perto de R$1 milhão? E claro, não esquece de acompanhar tudo que a Quatro Rodas faz. A gente está em todas as redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram e Twitter. Temos também a nossa revista impressa nas bancas e o nosso site quatrorodas.com.br. E nós temos novidades, porque a Jaguar Land Rover mudou seu nome para JLR. E nessa, a marca Land Rover deixou de existir.
As subcategorias, né, as submarcas Range Rover, Discovery, Jaguar e a própria Defender agora são marcas independentes. E no próximo bloco nós vamos conhecer o C3 do longa duração e também o Creta Action. Não saia daí. Se você não conhece o longa duração, é uma seção da Quatro Rodas que tem 50 anos, onde nós testamos o carro na vida real. Hoje nós rodamos até os 100 mil quilômetros antes de desmontar ele por completo e ver tudo que deu certo e o que deu defeito nele. E o Citroën C3 de nova geração está estreando neste teste. E eu vou te mostrar tudo disso agora. O longa duração está completando 50 anos agora em 2023. E uma coisa que sempre balizou a nossa escolha por carros é o interesse, claro, pelo veículo, o interesse pelo pós-venda da marca e também grandes mudanças, seja no carro, seja no contexto. E é justamente por isso que nós escolhemos o novo Citroën C3 como um novo carro que vai percorrer 100 mil quilômetros ao longo dos próximos meses. Que tal? Eu pedi sugestões de um carro novo para comprar lá no vídeo do Chevrolet Onix com 100 mil quilômetros. E aí vieram sugestões de Fiat Pulse, Honda City, Volkswagen Nivus, mas o comentário mais curtido foi do usuário LaserJet 2000, pedindo Peugeot 208 ou Citroën C3. Obrigado, impressora! Nós compramos o Citroën C3 porque foi um carro, né? Na verdade está sendo o carro meio que marca o estabelecimento da Stellantis, né, a fusão da Fiat Chrysler, Jeep com a Peugeot Citroën aqui no Brasil. Ele foi o carro que viveu a formação da Stellantis, porque ele já tinha começado a ser desenvolvido antes e depois foi finalizado com a ajuda da Fiat e com motor Fiat nesse caso. Então é um carro muito importante e que também marca uma mudança de posicionamento da Citroën no Brasil, como uma marca mais popular, abaixo da Peugeot. Então esse contexto vai ser bem interessante para avaliar não só o projeto do carro, mas também a rede de concessionárias. E isso deixa a gente bastante curioso. Como eu falei, motor Fiat. Esse daqui é um C3 First Edition 1.0, ou seja, esse aqui é um motor 1.0 Firefly do Argo, que também é usado agora no 208, já foi usado no Mobi, e é o primeiro carro das marcas francesas que recebeu um motor Fiat. Então esse casamento também é uma coisa importante. Agora, bem, ficou legal, tem muito espaço aqui, dá pra ver que a plataforma CMP ela foi bem disfarçada, né, como um quase SUV, mas como esse carro ficou parado um tempo no estoque, eu já vou falar disso, já tem uma ferrugem superficial nos semi-eixos, eu vi um pontinho de ferrugem também numa polia aqui do compressor do ar-condicionado. Eu acho que isso não vai dar problema, mas preciso relatar, né? Na real, essa plataforma CMP é uma versão simplificada da usada pelo 208 e ela também vai ser usada para a nova geração do Fiat Argo. E, por sinal, esse daqui é o primeiro carro da família C-Cubed, que esse ano ainda vai ganhar como irmão um SUV com 7 lugares para concorrer com o Spin, e no ano que vem um sedã compacto, tudo baseado na mesma plataforma, até um tanto parecido. E justamente por isso também só reforça a importância desse carro. Ele é o primeiro ente dessa família, é o primeiro carro com motor Fiat, é o primeiro carro dessa nova fase da Citroën. É um carro que pode mostrar uma revolução na marca, na comparação com o que nós vimos no C4 Cactus há alguns anos, ou não. A gente tem que ver como que a marca vai lidar com carros mais baratos, né? Essa nova geração do C3 foi lançada aqui no Brasil em agosto passado, tem uma boa avaliação dele aqui no canal, feita pelo Guilherme, e desde então ele até já chegou a ultrapassar as 3 mil unidades vendidas em novembro e dezembro. Tudo bem que esse ano está ali pelas 1.500, mas mesmo com esse tanto de carros vendidos, mais de 10 mil unidades já, nós ainda encontramos um carro da série especial de lançamento que só tem 2 mil unidades, que é o C3 First Edition 1.0. Na verdade, essas 2 mil unidades elas são divididas entre 1.6 automático e 1.0 manual, que é esse daqui. E é uma versão topo de linha, porque ela tem vários acessórios
quer dizer, vários equipamentos de série que as concessionárias estão vendendo como acessórios para outras versões do carro, que é o caso desses protetores de porta aqui embaixo, o teto bicolor, que aqui é pintado e as concessionárias oferecem envelopamento por R$ 2.400. Tem tapete também, tem a plaquetinha da série, a roda de liga leve diamantada, enfim, tem toda uma decoração especial. Tem até farol de neblina, que não é de série em nenhuma outra versão corrente, e ela ganha uma moldurinha lá na frente, branca também, para combinar com o teto, retrovisor e esse detalhe aqui na porta. Então é uma versão que, bem, chama atenção, né? É um azulão, chama azul spring essa cor, com teto branco. É uma configuração bem interessante, um pouco exótica, mas nós adoramos, essa é a verdade. Mas o mais interessante, na verdade, foi o preço de compra desse carro, porque no mês que nós fizemos a compra, de fato, ele estava custando R$ 88 mil na tabela. Só que ele custou R$ 81.300, foi um baita desconto e, na verdade, um baita negócio, porque R$ 81.300 é coisa de R$ 2.000 abaixo do preço de tabela da versão FI 1.0, que é a versão na qual ele é baseado. Então é um baita negócio. Esse carro aqui foi mais barato do que um Polo Trek, teve preço de Argo Drive e é um baita projeto. Eu vou te mostrar isso. Esse carro ele foi comprado na concessionária Dealer de São Paulo e do momento que ele foi faturado para a concessionária até a venda foram quase 4 meses. Talvez isso explique o descontaço no preço, que nós nem precisamos chorar, barganhar para ter. Mas com certeza isso explica a ferrugem nos semi-eixos do motor ali, do câmbio, e também com certeza explica a luz de injeção e a perda de potência que o carro teve 30 km depois da retirada do carro. Porque no momento que a gente retirou o carro lá, a entrega foi ok, não teve problema, foi rápida, durou menos de meia hora, super objetiva, mas o técnico disse, né, aconselhou, olha, o carro está com 1/4 do tanque de álcool, você consome esse combustível até o fim, depois completa com mais álcool, porque segundo ele é a recomendação da fabricante, isso não consta no manual, vale dizer, e aí depois você bota o combustível que você quiser, pode usar gasolina, enfim. Assim, o correto seria você completar logo o tanque para diluir aquele combustível velho e o carro não sentir tanto a diferença, né? Não ia dar um engasgo, não ia dar luz de injeção acesa. Mas o que nós fizemos foi consumir lá, rodar 40 km com o carro e botar a gasolina comum, que é o padrão do longa duração. Não teve mais problema, não teve mais perda de potência. E nesses primeiros 2.000 quilômetros que nós já rodamos com esse carro, o que rendeu bons elogios foi o porta-malas. Ele tem 315 litros, hoje ele só não é maior do que o do Sandero, que já é um carro que está sumindo, mas o Sandero tem 320 e ele tem 315. E o legal é que não são 315 litros de poço, né? Aquele porta-malas super profundo. Não, ele tem uma área muito boa. Dá, por exemplo, para usar todos os equipamentos de vídeo, colocar as malas, os cases gigantes aqui, tudo bem arrumadinho, sem empilhar, fica muito bem, na verdade. Só que o que me impressionou mais, isso de noite, são os LEDs da placa. São LEDs, mesmo sendo um projeto de carro barato. Mas é muito forte, então quando você está aqui, no escuro, meio que essa iluminação te ofusca e você não consegue ver dentro do porta-malas porque ele não é iluminado. Se fosse a Citroën de décadas atrás, ia ter um super sistema bem prático, né? Que, sei lá, giraria a lâmpada no momento que você abrisse a porta e ia fazer as duas funções e eles iam destacar isso para todos os cantos, seria uma super solução. Mas escuro, claro, essa é a realidade do C3. Outra grata surpresa do C3 é que ele tem os mesmos 2,54 de entre-eixos do 208, mas ele não é incrivelmente apertado como o 208. E o segredo está aqui, é o ponto H, na verdade. O carro já é alto, ele tem 18 centímetros de vão livre do solo e ainda tem o assento traseiro elevado. Ele tem um braço aqui para aumentar mais ou menos isso aqui, a distância entre o assento e o assoalho, que é a área onde fica o tanque de combustível, por exemplo. É um espaço tão grande que, olha só, eu consegui deixar a garrafa aqui escondida. É um espaço muito grande. E, enfim, é uma solução, minha perna fica
quase a 90 graus aqui. E com isso, como a perna não fica tão esticada, você tem uma sensação de espaço maior. Então você viaja confortável. É uma cadeira isso daqui. Engana muito bem. Calma, a posição de dirigir não é tão alta assim. O banco está no máximo do nível de altura que ele pode chegar. Só que eu vou descer tudo aqui. E o banco continua alto. Esse é outro segredo para o C3 passar uma sensação de carro mais amplo, mais alto mesmo, né? Essa coisa de quase SUV. A Citroën não chama ele de SUV, isso vale deixar bem claro. Mas ainda tem uma posição de dirigir muito alta e quando você desce ele também inclina um pouco para trás. Então a minha posição tem sido essa daqui, posição de dirigir. Agora, olha o detalhe. A coluna de direção despenca. Aos poucos nós vamos encontrando os detalhes, né, de um carro de baixo custo feito para países em desenvolvimento e, enfim, barato. Bem, a posição de dirigir, no final das contas, não é ruim, embora seja alta. Novamente, não é um SUV, mas a sensação é de que estou dirigindo um SUV um pouquinho, com para-brisa um pouquinho mais baixo, digamos assim. Que a suspensão até tem um comportamento bom, ela é macia, né? É uma típica suspensão de Citroën, mas isso é bom no final do dia, porque filtra muito bem o asfalto ruim, né, do Brasil. Só que, vamos lá, aqui você vai ver um problema. Um problema não, né? Uma característica, que é a rolagem da carroceria. Por mais que esse chassi seja mais rígido, né? Essa plataforma seja mais rígida que a antiga, que ainda é usada pelo C4 Cactus, ela ainda permite uma rolagem boa. A diferença é que você tem uma precisão maior de suspensão, eu acho, de reação do carro mesmo. Ó. Limite. A deriva do pneu é grande, porque é um pneu grande. Então é um carro extremamente confortável, não é nada esportivo, mas no asfalto ruim é bom. Por mais estranho que isso possa parecer. Mas eu me surpreendi muito com esse carro, porque eu tive outras experiências ruins com o C3. Esse aqui foi o primeiro 1.0 que eu dirigi, ainda não tinha tido contato com o C3 1.0, só com o 1.6 manual, que por sinal é o último carro 1.6 manual do Brasil, e com automático, também 1.6, e os dois eu detestei, achei ruim. Achei ruim, o preço deles não compensa, o motor não responde mais como antes, o Proconv também acabou com a pegada legal dele, então pra mim não vale a pena 1.6, ponto. O 1.0 Firefly, com suas 6 válvulas e 75 cavalos, vale a pena, é o motor certo para esse carro. Isso é impressionante. É um motor mais fraco, mas ele casou muito bem. E aí tem dois motivos importantes para isso. É o torque dele, 10,7 kgfm, é um torque bom, disponível desde cedo. Essa é a única vantagem que você vai ter de usar só 2 válvulas por cilindro e não 4. E também tem o câmbio, né? É um câmbio Fiat de 5 marchas, é aquele câmbio extremamente conhecido. Ele também arranha a ré, mas o escalonamento de marchas dele é mais longo e permite um rodar mais confortável, digamos assim. Você consegue usar o carro na cidade com intervalo de trocas maior, e isso deixa a condução mais relaxada. No Argo, você fica aquela primeira, segunda, terceira, quarta, aqui não, primeira, segunda, terceira, passa um tempo, quarta, e o trambulador foi revisto para esse carro, né? Não vou falar para Citroën, pela Stellantis, né? Foi revisto e as trocas, os engates aqui estão muito melhores, exceto pela quinta marcha, que ainda está um pouquinho longe, né? A quarta está aqui no Espírito Santo, a quinta está lá no Rio Grande do Norte. Mas o engate, né? O encaixe da marcha está mais preciso e o trambulador não fica mole. Já é um avanço e tanto para esse câmbio, né? Depois de anos do câmbio impreciso,
conseguiram dar um jeitinho. Mas essa questão do câmbio longo, por um lado, deixa o ruído um pouco mais baixo na estrada, melhora o consumo, 14,1 km por litro no urbano e 16,6 no rodoviário, nesse carro aqui, né, o primeiro teste dele. E isso é muito bom, na verdade, porque o Argo faz 14 na estrada e 12 na cidade. Então o consumo rodoviário de um Argo é o que esse carro faz na cidade. Mas o desempenho não é bom. Esse carro aqui ele fez 1 segundo a mais de 0 a 100 do que o carro que nós havíamos testado, fez 17,1. Isso é 1 segundo também a mais que um Argo. E a retomada de 80 a 120 acontece em 44 longos segundos. É muito lento. A gente estava até conversando aqui, essa quinta marcha aqui, ela é quase um overdrive. Acho que a velocidade máxima que esse carro alcança é de 4ª marcha. A marcha real dele é a 4ª, não é a 5ª. A gente não consegue nem saber, na real, porque esse carro não tem conta-giros, né? Esse quadro de instrumentos aqui, não sei se eu xingo ele agora ou deixo pro próximo vídeo, para as próximas matérias do C3. Mas, enfim, não dá para saber o giro. Aqui na cidade você consegue ter uma noção melhor de como esse câmbio é longo, ó. Eu consigo usar a 2ª marcha bem. Responde. 3ª. Dá para lidar melhor. O Argo, ele me exigiria uma 3ª marcha mais cedo, por exemplo. Na real, eu acho que até o pneu contribui para essa sensação, né? Para esse alongamento das relações do carro, porque o conjunto de roda e pneu, o pneu ele tem uma lateral grande, né? Um pneu bem alto. Eu acho que eles aumentaram o comprimento, né? O diâmetro do pneu, do conjunto roda e pneu, para deixar mais longa a relação. E um indício de que isso é verdade é que a diferença entre o velocímetro e a velocidade real desse carro é enorme, 7%, ou seja, a 100 km por hora, né, quando ele mostra 100 km por hora aqui, na verdade ele está 93, então você vai multiplicando, né, você vai escalando isso com a velocidade, você está achando que está a 120, na verdade você está a 110. É um pouco ruim, né, você acha que o carro ganhou velocidade pra caramba e na verdade você está 7 km, né? 10 km abaixo, dependendo da velocidade que você tá. Então engana bem. Ele brinca bem com as sensações. Na verdade, ele consegue disfarçar bem o quão lento ele é. Essa retomada de 44 segundos pra mim, eu fiquei realmente impressionado. Fazia muito tempo que eu não via. Eu falei tanto do Polo Trek com seus 30 e tantos segundos, e esse carro aqui é bem pior. Nós ouvimos coisas horríveis sobre o Citroën C3 na fase de desenvolvimento, principalmente quando chegaram os primeiros protótipos dele lá da Índia, isso no início de 2021. Mas o projeto acabou sendo muito modificado pela engenharia da Fiat lá em Betim. Mal ou bem, eles sabem como fazer carros baratos e resistentes. E, bem, teve algum resultado. Agora resta saber se o nosso C3 azul vai continuar surpreendendo nossa equipe positivamente como fez nesses primeiros 2.000 quilômetros, ou se ele vai provar que nós estamos redondamente enganados a respeito dele. Então não deixe de acompanhar a jornada do Citroën C3 no longa duração, na revista e no site todos os meses, e os nossos boletins extraordinários aqui no YouTube, para saber como está a evolução dele no longa duração. E é isso, espero voltar com boas notícias no futuro sobre ele, e até a próxima. E não se esqueça que aqui na Quatro Rodas se faz jornalismo e se compra carro francês, ou melhor, indo-franco-brasileiro. Esse C3 ainda vai dar muito o que falar nos próximos episódios, mas agora nós vamos conferir o Hyundai Creta Action, a única versão que mantém o visual antigo do modelo e também o motor 1.6 aspirado. Mas é um dos SUVs mais baratos do Brasil. Será que vale a pena? Quem te conta é a Isadora Carvalho. Você deve estar se perguntando se eu não estou te mostrando um modelo que já saiu de linha.
O novo Creta que você vê nas imagens de cobertura foi lançado em agosto de 2021, mas a marca preferiu manter o visual do modelo anterior como versão de entrada. A grade também foi remodelada lá atrás e esses elementos ficaram mais pronunciados e maiores. E a intenção é fazer uma composição junto aos faróis. Em 2020, o Creta ganhou um tapa no visual e isso fez com que ele ganhasse novos para-choques e também novos faróis de neblina. Bom, não tem milagre e essa versão aqui, por ser mais barata, é equipada apenas com faróis halógenos, tanto aqui nos principais quanto nos de neblina. Aqui na lateral, destaque para as maçanetas que são pintadas na cor da carroceria, assim como esses retrovisores que são elétricos e têm repetidores de seta. Há também esse acabamento em preto fosco nas molduras das janelas e também aqui na coluna B. As rodas, digamos assim, não têm um desenho tão atraente, não é mesmo? Mas elas são de liga leve de 16 polegadas, calçadas em pneus 205/65. E para terminar, essa versão vem ainda com essas barras longitudinais de série. Essas alterações lá de 2020 trouxeram alterações também nos refletores que agora invadem aqui a lateral e também trouxe um novo vinco aqui na parte inferior do porta-malas para conferir mais robustez aqui para a traseira. Mas é lógico que esse design está ultrapassado e principalmente com a chegada do novo modelo ele fica bem datado e as lanternas halógenas e bicolores também não ajudam. Bom, para abrir o porta-malas, nada de muita tecnologia. Ou é por essa chave canivete, que não é presencial, diga-se de passagem, ou por um botão aqui mesmo no porta-malas. Não há nenhum botão para abrir lá dentro. O porta-malas tem bons 431 litros e é uma capacidade maior, inclusive, do que do novo Creta, que tem 422 litros. E aqui tem uma pequena vantagem de poder ter 2 andares, então se você quiser ganhar um pouquinho de espaço, aqui é possível. Um dos principais atributos do Creta é o espaço interno, como você pode ver aqui. O entre-eixos é de 2,59 m e a largura é de 1,78 m. Isso faz com que 3 ocupantes não viajem com tanto conforto aqui, mas com esse entre-eixos o espaço para pernas é generoso. Quem viaja aqui na meiuca vai se incomodar um pouco com esse túnel central um pouquinho elevado, mas ele é estreito, portanto, se precisar levar 3 passageiros aqui, é possível. Destaque também para o conforto desse banco traseiro aqui, que tem uma densidade de espuma bem firme e confortável. E agora eu vou destacar alguns pontos negativos aqui para quem viaja no banco traseiro. Não há saídas de ar-condicionado, isso faz uma diferença no dia a dia, e também não há entradas USB, 2 elementos que estão presentes no novo Creta. Bom, e eu vou terminar com uma vantagem, que são os vidros elétricos com One Touch, inclusive os traseiros, e também com a função anti-esmagamento que eu vou te mostrar agora. Agora vamos lá pra frente que tem bastante coisa para mostrar por lá. Bom, aqui na frente quem está acostumado com conectividade pode tomar até um susto. É isso mesmo, não tem central multimídia e há apenas um rádio com conexão Bluetooth. Então toda aquela comodidade que uma central oferece como espelhamento para smartphone aqui inexiste. Mas essa foi a solução que a marca encontrou para tornar
o preço dessa versão mais atrativo. Para compensar, a marca oferece alguns acessórios originais, como esse retrovisor que traz uma câmera de ré aqui ao centro. Mas o grande problema desse acessório é que qualquer luminosidade que bate aqui faz com que você não enxergue nada. Bom, o acabamento, como vocês podem ver, é em plástico rígido em sua totalidade, mas tem vantagens. As peças são bem encaixadas, não há rebarbas e é nítido que a manufatura foi bem trabalhada aqui. Em relação à segurança, não espere itens semi-autônomos, como frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa ou até mesmo um monitor de ponto cego que está presente no novo Creta e é exibido aqui no quadro de instrumentos. Essa versão aqui é equipada apenas com controle de tração e estabilidade, start-stop, sinalização de frenagem de emergência e piloto automático. E é apenas isso. Agora vamos dirigir, que eu vou te mostrar um pouco como se comporta o único Hyundai 1.6 do mercado. A Hyundai optou por manter a motorização 1.6, que rende até 130 cavalos e 16,5 kgfm de torque. E trata-se do único Hyundai com motor 1.6. Esse mesmo motor equipava o HB20, mas agora o hatch só é oferecido com motor 1.0 aspirado e 1.0 turbo. Segundo a própria Hyundai, a decisão de manter essa motorização é pelo fato do 1.6 cumprir as exigências do Proconv, que entrou em vigor no ano passado. E, segundo ela, é um conjunto mecânico competente. É esse motor aliado a um câmbio de 6 marchas automático. Em termos de desempenho na nossa pista, ele foi até razoável. Ele cumpriu o 0 a 100 em 12,7 segundos, enquanto o novo modelo com motor 1.0 turbo cumpriu em 11,2 segundos. E todas as retomadas entre esses dois modelos foram bem próximas. Mas ainda falando do nosso teste em pista, é no consumo que essa motorização mostra a sua idade. Ele fez apenas 10,4 km por litro na cidade. Essa média é uma das piores do segmento. E na estrada a média não foi tão melhor, com 13,5 km por litro nas nossas medições. O novo modelo, por sua vez, fez 11,5 na cidade e 14,4 na estrada, um avanço significativo. Dito isso, eu vou te falar um pouquinho sobre o comportamento no dia a dia. O máximo de torque é entregue apenas aos 4.500 giros, bem diferente do motor 1.0 turbo, que tem o máximo de torque entregue apenas aos 1.500 RPM. Essa característica faz com que você sinta morosidade aqui ao volante, pois demora muito para o máximo de força do motor ser entregue. Além disso, o casamento motor e câmbio não é dos mais bem sucedidos. Isso porque a relação de marchas é bem longa e a sensação aqui é que elas entram atrasadas, e isso contribui ainda mais para essa sensação de morosidade. Lógico que aqui eu não estou falando de um super esportivo, não deixa de ser um SUV familiar e que eu vou ter uma rodagem muito mais urbana do que rodoviária. E na cidade isso realmente não incomoda tanto. Agora, aqui na estrada incomoda, porque no kickdown do acelerador ele demora demais para me responder. Apesar disso, a estabilidade merece elogios graças ao bom conjunto de suspensão que ultra bem as imperfeições do piso e também segura bem a carroceria em curvas mais acentuadas. Elogios também à ergonomia, graças ao ajuste de altura do banco do motorista e de altura e profundidade do volante. Isso ajuda bastante a qualquer motorista de qualquer estatura se encaixar por aqui. Bom, dito tudo isso, cabe a você decidir se esse SUV merece estar na sua garagem, apesar
da cara antiga, do motor antigo e da falta de conectividade. Mas o preço é atrativo. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, essa versão custa R$ 112.690. Ele não é o SUV compacto mais barato do Brasil. Há opções um pouco mais em conta, como o 2008, o C4 Cactus ou mesmo o Nissan Kicks. Mas trata-se de uma marca confiável e robusta, e essa versão, além de bem acabada, é bem equipada. É legal saber que esse Creta com visual antigo ainda usa o mesmo chassi da nova geração. Mas ele poderia ser um pouquinho mais equipado para ser mais interessante, não é mesmo? Por hoje é isso e nos vemos por aqui na próxima semana. Mas até lá você pode conferir todo o conteúdo da Quatro Rodas na revista, no site, nas redes sociais e também no nosso canal do YouTube. E assim como lá, aqui se faz jornalismo. Obrigado e até a próxima!